Olá, seja bem-vindo à Web3 Academy. Eu sou o professor José Emiliano e vou acompanhar você nessa jornada de aprendizado e conhecimento. E nós vamos falar sobre Web3, essa coisa fantástica que está surgindo agora. Lembrando que tudo começou com a Web 1.0, onde nós temos alguns provedores de páginas estáticas que as pessoas acessavam. Claro, isso é coisa da minha época, né? E bota aí 30 anos atrás. E depois veio a Web 2.0, lá pelos anos 2000 para cá, uns gerenciadores de conteúdo. Cada pessoa podia publicar, inclusive, o conteúdo que gostaria de publicar e tudo mais. E hoje nós estamos aí nesse modelo da Web 2.0. Recentemente, já não é tão recentemente assim, de 2010 para cá, já iniciou-se aí um movimento na direção da Web 3.0, que difere da Web 2.0 no que tange à descentralização. Então, se você não sabe o que é descentralização, não sabe o que é uma rede peer-to-peer, dá uma olhadinha lá nas aulas lá embaixo, que tem lá sistemas computacionais, a nossa primeira aula. A gente faz uma panorâmica do que são os sistemas computacionais e como essas bases, digamos assim, forjaram o futuro que está se aproximando aí com a Web 3.0. Uma Web 3 dinâmica, totalmente descentralizada e uma web onde você não precisa você se identificar, pedir para o Google identificar você, não precisa de alguém dizer quem você é. Você tem a sua própria carteira, você entra nas plataformas acessando sem ter que fazer login, sem ter que digitar senha. Você conecta-se às plataformas e tem acesso ao conteúdo permanentemente disponibilizado na internet, porque estão na blockchain e a blockchain nunca desliga. 100% de disponibilidade, 100% de resiliência. Pode cair o servidor da página de internet que você adota, que você usa, mas a aplicação descentralizada acessando uma blockchain não vai parar de funcionar. Então a gente entende que blockchain sim é o futuro, Web3 sim é o futuro. Bom ter você aqui com a gente aprendendo o que é Web3, o que é blockchain e entender o que é o futuro que está por vir. Tá bom? Então seja bem-vindo e gostando, não esquece de dar o like, ativar o sininho aí para receber as nossas atualizações. Curte, compartilha, divulga para os amigos. Vamos compartilhar conhecimento. Conhecimento, eu até brinco com meus alunos, conhecimento não ocupa espaço. O que ocupa espaço é gordura. Então, comer muito ocupa espaço. Estudar muito não ocupa. Tá bom? Então, vamos lá. Prosseguindo. Não tenho vinheta ainda, mas daqui a pouco vai ter. Vamos adiante. Gente, o papo de hoje, cara, é um papo legal. É um papo legal. E tem a ver com essa imagem que aparece aí para vocês, que é uma coisa tokenização de ativos. É algo relativamente simples, mas a gente tem que olhar com cuidado, porque o terreno no Brasil ainda está em fase de consolidação, mas a gente acredita que em breve será uma modalidade de investimento, como existem outras modalidades de investimento hoje: ações, moeda, fundos. Tokenização de ativos também será. Mas como na aula passada, no vídeo anterior, nós falamos sobre tokens, então é mais do que necessário. Nessa aula, vai ser uma aula curtinha, a gente vai conversar sobre tokenização, tá bom? Então vamos entender os conceitos da tokenização e como a gente pode utilizar isso daí. Perfeito? Então, vejamos. Tokenizar, em termos práticos, é converter uma propriedade ou direitos de um bem que exista no mundo físico em um token digital registrado em uma blockchain. Tá? Então vamos parar para entender.
É como se eu pegasse um determinado item de um determinado valor e lançasse um conjunto de tokens representando uma fração desse valor. Aí você pensa, professor, como é que é isso, cara? Que troço doido é esse? Na aula passada, no vídeo passado, você vê aqui embaixo, nós falamos de NFTs e vimos que, para algumas pessoas, o NFT é um investimento. Ele produz uma arte, publica essa arte no marketplace, atribui um valor àquela arte. E quem estiver disposto a pagar esse valor por esta arte, pode arrematar essa arte para si e o autor recebe um percentual disso. Tudo isso está registrado na blockchain, num smart contract, que regulamenta o funcionamento daquele ativo, daquele NFT. Tudo bem. Se aquele NFT for comercializado para outra pessoa, o autor vai ser remunerado também, vai receber automaticamente os royalties e ele vai ter como saber pela mão de quantas pessoas passou aquele item e em que carteira aquele item está parado, ou seja, qual é a wallet, qual é a carteira. Se você não sabe o que é o wallet ainda, dá uma olhadinha no vídeo aqui embaixo, dá uma procurada lá, a gente fala sobre partes do ecossistema e fala sobre o wallet especificamente. Então, através do smart contract, eu tenho como saber onde foi parar aquela arte, aquele NFT que eu produzi. Tá? Pois bem, a tokenização ela é fruto, digamos assim, do amadurecimento de todo um ecossistema que me permite pegar um determinado ativo, atribuir um valor a ele e partir esse ativo em frações e negociar essas frações. Da mesma forma que uma empresa, ela não tem o mercado de ações. O que são ações? O que são ações? Ações são pedacinhos, frações de uma empresa. Então eu tenho lá uma empresa que eu sou o dono. Então eu posso dizer lá, a minha empresa tem um capital social da ordem de alguns milhões de reais. Eu posso pegar essa empresa, partir, digamos assim, esse capital social da empresa em 1 milhão de pedaços e vender, por exemplo, numa bolsa de valores, cada pedaço por R$ 1. Então eu tenho uma empresa, vamos dar um exemplo, pegar números aqui para facilitar. Eu tenho uma empresa que vale 100 milhões de reais. Tá bom. Então eu vou criar 100 milhões de ações e vou lançar essas ações na bolsa de valores. Cada ação vale R$ 1. Então as pessoas vão comprar 10, 20, 50, 100, 1000 ações. Se a minha empresa crescer, o capital social da empresa, quando eu falo capital social da empresa, eu estou me referindo aos ativos que a empresa possui, né? Ativos físicos ou não. Mas se a empresa crescer, todas as pessoas que compraram aquelas ações vão ser remuneradas também. Vão receber os dividendos dessas ações. Tá? Então, assim funciona o mercado de ações hoje. Tanto é que quando você compra uma fração daquela ação, seja lá, por exemplo, Vale, Petrobras, Magalu, você acaba sendo um acionista, tá? O dono de um pequeno pedaço daquela empresa. Se aquela empresa estiver indo bem, as suas ações vão valorizar e você está ganhando dinheiro. Se aquela empresa tiver problemas e, por exemplo, Americanas passou por um problema recente aqui, né? E as ações das Americanas caíram. Então, quem tiver uma empresa e a empresa passar por dificuldades financeiras, entrar em concordata ou acordo judicial para pagamento das suas dívidas, por exemplo,
o que ele chama, chamamos de recuperação judicial, né? Então, até que as ações venham a retomar, voltar ao normal, o valor que eram, os investidores acabam perdendo dinheiro. E, claro, os investidores negociam papéis, né? Então, eles compram as ações que estão na baixa e, quando elas estão valorizadas, eles vendem. Então, é assim que, em termos bem simplórios, funciona toda essa dinâmica do mercado de ações. Tá? No que tange à tokenização, o pensamento é mais ou menos o mesmo. Vai pelo mesmo raciocínio. A diferença é que na Comissão de Valores Mobiliários são definidos um conjunto de regras que valem, inclusive, para as questões de ações. Como funciona na prática, composição da empresa, lançamento das ações, publicação na bolsa. É um processo é uma via crucis, né? É um processo bastante, digamos assim, demorado, custoso, tá? Grandes empresas conseguem fazer isso. A tokenização de ativos, por outro lado, é uma modalidade em que qualquer pessoa pode tokenizar um bem e, digamos, tokenizar algum aspecto daquele bem. Ou a propriedade, falo sobre isso um pouco mais à frente, ou os recebíveis associados ao bem, ou a valorização do bem propriamente dito. Tá? Então, dentro desse contexto, o que é que pode ser tokenizado? Imóveis, obras de arte, ativos de agronegócio, crédito de carbono, títulos ou aluguéis, recebíveis e assim por diante. Tá? Então, tudo isso, com uma empresa séria que trabalhe nisso, ela pode, digamos assim, potencializar o seu investimento. Tá bom? Então, como exemplo, imagine uma obra de arte, um valor de 1 milhão. Então, eu posso fracionar essa obra de arte de 1 milhão de reais em 10 mil tokens. Tá? Então, a gente vai escrever um contrato inteligente em cima de uma plataforma, uma moeda não, perdão, uma plataforma específica. Então, por exemplo, eu posso escrever, utilizando a linguagem Solidity, um smart contract que rode sobre a rede Ethereum ou Ethereum e posso, digamos assim, lançar os meus tokens utilizando o Ethereum como uma plataforma. Eu posso criar o meu token dentro da plataforma Ethereum e dizer, os tokens do meu imóvel. Vamos supor, IMOB. Tá? Então, eu tenho um imóvel, um terreno ou um galpão, e eu quero, ou até mesmo uma obra de arte, por exemplo, no nosso caso aqui da obra de arte, então eu posso criar uma obra de arte, um item de 1 milhão, eu posso lançar 10 mil tokens, cada token valendo 10 reais. Então, cada valorização, caso haja uma valorização desse ativo, dessa obra de arte em particular, ou do galpão, por exemplo, que eu estiver tokenizando, todos aqueles que tiverem adquirido os tokens, eles receberão a valorização daquele ativo. Tá? Isso, por um lado, faz com que pessoas que talvez não tenham acesso a banco no caso, por exemplo, de ações, tem que ser correntista de um banco, para você investir em ações tem que preencher um questionário de risco. Cara, só quem sabe é quem trabalha fazendo esse tipo de investimento, o trabalho que dá para você preencher um questionário de risco do banco, para que o banco possa autorizar você a investir num fundo ou investir em ações, então é uma coisa complicada. Na Web3 a coisa não é assim, ela não funciona dessa forma. Então você tokenizando um ativo na Web3, eu simplesmente com a sua wallet, lembre-se que a sua wallet ela te dá o poder de exercer essa sua liberdade, você pode com a sua wallet
comprar uma fração daquele ativo, quantos tokens você quiser, e você vai ter esses tokens na sua carteira. Esses tokens sendo negociados dentro de um marketplace específico para essa finalidade, e aquele ativo cujos tokens representam a fração e você comprou, caso ele valorize, você vai ganhar dinheiro também, tá? E claro, tudo na vida, nessa área de investimentos, ela tem risco. Então pode valorizar, pode não valorizar também. O que importa na prática é que quem lance aquele ativo para tokenizar, aproveite o recurso que for captado com isso para melhorar o ativo. Então há um caso, segundo ouvi falar, eu não tenho exatamente o valor, a fonte, mas claro, a gente trabalha nesse meio, a gente escuta os casos, né, que acontecem. Então, de alguém lá de Santa Catarina tinha um galpão, um terreno e um galpão às margens da BR-101. E foi orçado ali o terreno dele, com um galpão grande até. Foi orçado na época aí por um valor de R$ 1 milhão. Pois bem, aí, segundo consta, esse galpão foi vendido para a Amazon. Agora, estou falando, o galpão valia R$ 1 milhão lá pelos idos de 2010, 2008. Esse cara colocou na tokenização, logo quando ele soube disso, lá em Santa Catarina, já existe há bastante tempo algumas empresas trabalhando com isso, e alguém fez uma tokenização daquele item, e esse item foi comprado, esse galpão foi comprado nada mais, nada menos pela Amazon, ao que me consta pelo valor de R$ 50 milhões. Então aquelas pessoas que compraram token a R$ 10, viram de repente esse capital ser multiplicado. Tá? Então, é o milagre da multiplicação dos pães? Não, é o milagre do investimento acessível a todas as pessoas, porque a Web3 permite que você tenha total liberdade para investir, nem que seja por brincadeira. Eu vou investir, eu vou comprar uns tokenzinhos desse cara aí, vamos ver se o token funciona. Quando você vê, esse token valoriza e você ganha dinheiro com isso. Tá bom? Veja bem, não estou aqui como conselheiro de investimentos. A gente está falando sobre tecnologia e como ela funciona. Tá bom? Então essa é a ideia. O processo de tokenização, ele tem um ciclo. Ele começa com a escolha do ativo. Vai ser um galpão, um terreno, uma casa, uma obra de arte. E interessante, eu tenho que contratar uma empresa onde eu diga que aquele ativo vale tanto. Feito isso, eu vou fazer o fracionamento. Eu vou dizer, não, tá, beleza. Então, o ativo, ele já foi avaliado por uma pessoa ou por uma empresa especializada nesse tipo de serviço. Então, ela avaliou aquele bem, ou é um corretor de imóveis, ou alguém com o aval da Comissão de Valores Mobiliários, ele vai avaliar o bem e vai dizer, não, esse bem vale R$ 10 milhões. Beleza, vamos fazer a tokenização. Então eu vou dizer, não, vamos tokenizar e eu vou dar o meu fracionamento. R$ 10 milhões são 10 milhões de tokens. Então, cada token valendo R$ 1. Definido isso, é elaborado um smart contract, é feita uma programação. Nós fazemos esse tipo de serviço com a Blockchain Tech Brasil. A gente desenvolve soluções em blockchain para esse tipo de propósito, inclusive. Então, a gente elabora o smart contract que vai fazer a tokenização desse ativo. Feito a elaboração desse smart contract, eu faço a emissão ou lançamento, ou como se chama, mint. Faço a geração desses tokens que ficam guardados dentro do smart contract. Então eu tenho lá, no endereço meu da blockchain, um smart contract, dentro do qual eu tenho, que chama-se mintados, né, o termo em português, aportuguesamento aí,
eu tenho gerados os meus tokens. E a partir daí eu posso colocar esses tokens no marketplace para que eles sejam comercializados. Toda comercialização dá-se por meio de acesso a esse smart contract. Então, na verdade, quem está comprando está pedindo ao smart contract que transfira tantos tokens da carteira do smart contract para a carteira da pessoa interessada. Então, dessa forma, eu tenho total controle de quais são as carteiras, as wallets que têm acesso ao meu ativo e quanto do meu ativo elas possuem. Então é tudo de forma transparente, tá lá. Você pode usar o Etherscan e navegar pelo contrato e ver quais foram as transações, as aquisições, se alguém que comprou passou tokens para outra pessoa, tudo aquilo ali é possível de acompanhar, tá bom? Essa é a ideia principal. O que acontece na prática hoje? Nós temos uma questão muito forte de regulamentação, questão de política, acompanhamento dos criptoativos para evitar lavagem de dinheiro e tudo mais. Então, realmente, as empresas de quem você pretende comprar itens tokenizados, ela tem que ter uma série de procedimentos que a gente chama de QIC e AML. QIC é conhecer o seu cliente e AML é mecanismos de anti-lavagem de dinheiro, anti-money laundering, tá? É isso. Isso aí é a parte da empresa, digamos assim, que vai pedir para você se identificar. Se você é um investidor, está comprando tokens daquele ativo tokenizado, você vai ter que se identificar lá dentro, aqui no Brasil. Tá? Mas lá fora, em plataformas de tokenização, que a gente chama de Real World Assets, essa identificação ainda não é exigida, mas em breve a União Europeia está entrando nesse esquema, digamos assim, de validação do usuário, tá? Para evitar fuga de capital e, enfim, uma série de outras coisas também. Então, o Brasil, ele perdão, aqui eu trouxe aqui uma resolução do CVM, né, que fala sobre crowdfunding de investimento, tá? Então, não é necessário para que eu faça crowdfunding de investimento que eu tenha uma empresa e eu posso trabalhar com uma empresa de plataforma eletrônica de menor porte, tá? Então, e na Web3 qualquer pessoa pode criar uma crowdfunding para coletar doações dentro da Web3, como eu disse, de forma bastante simples. Bom, para encerrar esse capítulo, nós vamos conversar rapidamente com um probleminha que aconteceu, digamos assim, ano passado, envolvendo aí a tokenização imobiliária, algumas iniciativas que foram tomadas pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis, né? Tentaram definir ali um ecossistema e um padrão para a parte de tokenização de ativos. Isso daí a Comissão de Valores Mobiliários não achou muito interessante isso. Houve um ruído grande, tá? E imaginamos que 2026 isso deva ser, digamos, uma coisa mais pacificada. Nós temos algumas empresas, por exemplo, como a NetSpaces, que está entrando nesse caminho, tá? E outras empresas também oferecem tokenização, tá bom? É importante a gente diferenciar cripto e tokenização, são coisas distintas, tá? Empresas como Binance, mercado Bitcoin, trabalham com a trading, né, comercialização de criptomoedas, tá? E outras empresas, como por exemplo NetSpaces, trabalham com Real World Assets, quer dizer, ativos do mundo real. Então que são tokens, na verdade, mas lastreados em bens tangíveis. Na aula passada nós falamos sobre tokens, nós falamos sobre moeda fiduciária, né, que era moeda lastreada,
falamos sobre o USDC, o USDT, que são tokens lastreados pelo dólar, e aqui quem trabalha com RWA são tokens lastreados em bens tangíveis, ou seja, o valor daquele token está associado ao valor de um bem, que pode ser uma obra de arte, pode ser um terreno, pode ser um galpão, pode ser uma casa, tá bom? Aqui ou lá fora, não interessa onde, tá bom? Claro que é bom ver de quem você está comprando, se a empresa é confiável, se ela tem aquelas políticas de KYC, AML, para você não entrar numa furada, tá bom? Aqui no Brasil, problema envolvendo o COFES, né, o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, foi essa questão que envolve aí a disputa pela intermediação. O COFES tentou definir um ecossistema, dizer como funciona, colocou lá uma coisa bacana, né? Criou o ativo digital correspondente, o ativo digital imobiliário, mas bateu de frente aí com a Comissão de Valores Mobiliários. Então essa questão aí no final do ano passado acabou gerando aí um atrito, tá? Outra questão, a regulação do imóvel, o valor mobiliário, tá? Então, como que vai definir o valor do bem tokenizado? É no valor da vontade do dono? É um valor comercial? É uma corretora de imóveis que vai definir o valor do imóvel? Então, alguns ajustes precisaram ser feitos. Por último, a ameaça ao modelo tradicional, fortemente baseado aí no registro cartorário. Olha, se a gente for fazer a tokenização de ativos inteiramente na Web3, como fora do Brasil é hoje, você aqui pode comprar diretamente uma fração de um imóvel lá nos Estados Unidos, pagando um valor relativamente pequeno. Vai comprar um imóvel em dólar. Ah, professor, mas eu vou... Tá, e aí o que eu vou fazer? Não, é um investimento. Se aquele imóvel valorizar, a sua fração valoriza. Tá? Mas aqui no Brasil, eu acho que, aí é uma opinião minha, opinião do professor, eu não sou dessa área específica, mas olhando por fora, nós temos um escritório de advocacia que atua na área do imobiliário. E eu acho que o tiro no pé foi querer regular a propriedade do ativo, alterando a matrícula e bypassando de alguma forma, a intenção inicial era essa, bypassar o registrador de imóveis, o que traz um risco seríssimo para quem está comprando. Então, imagina, eu tenho um imóvel registrado em meu nome, aí eu vou tokenizo o imóvel e divido a propriedade do imóvel por 1 milhão de pessoas. De quem é o imóvel, afinal das contas? É dessa 1 milhão de pessoas ou é minha propriedade? Tá? Então, a propriedade é algo um pouco complicado de se fazer. A menos que você faça, digamos, eu vou tokenizar o meu imóvel, 51% dos tokens são meus, os outros 49% eu vendo. Aí eu garanto que a propriedade seja minha. Tudo bem. Mas nós estamos num país que tem uma origem portuguesa, muito forte, arraigado aí no registral, no cartório de imóveis. Né, professor Salomão, estiver me ouvindo aí, professor, a questão registral é muito forte no nosso país. Professor Salomão, professor renomado aí, conhecido na área de registro imobiliário. Então, voltando, é complicado a gente chegar e dizer para o registrador de imóveis, a partir de agora você não vai mais registrar imóveis, pagar aquela taxa de registro de imóveis lá no cartório. É complicado. Então, acho que o COFES tentou fazer algo nessa ideia e acabou batendo de frente. De qualquer forma, em alguns lugares do mundo, onde a Web3 é livremente exercida, isso é feito dessa forma, diretamente entre as partes. Entre quem oferece, claro, vai usar uma empresa que vai dizer, olha, esse imóvel nós atestamos, esse imóvel existe, essa propriedade existe, ela é realmente pertencente a essa pessoa e ela vai ser tokenizada dessa forma, parará, dando total segurança aos investidores que optarem por isso. Tá?
Aqui no Brasil, talvez com algumas adaptações, a gente chegue nesse modelo, talvez com uma pontezinha. Por exemplo, vai tokenizar o imóvel, beleza, altera a matrícula, vai pagar por isso, tem que haver o pagamento da taxa, né? Mas coloca na matrícula, olha, imóvel tokenizado, segundo o smart contract, registrado no endereço tal, foram emitidos 1 milhão de tokens, etc, etc. Imagino eu que essa seja uma alternativa, quando a gente fala de propriedade. Mais simples é tokenizar os recebíveis, os aluguéis, por exemplo. Aí eu acho mais tranquilo. A empresa não precisa de tanto formalismo e não precisa criar, entre aspas, muito caso com isso. Basta que eu comprove que o imóvel é de propriedade daquela pessoa, que o imóvel está realmente alugado por um determinado valor e que esse valor é tokenizável. Ou seja, imagine você um galpão alugado por 10 mil reais por mês. A pessoa pode tokenizar esses 10 mil reais por mês vendendo 10 mil tokens de R$ 1.000. Cada vez que esse galpão tiver o reajuste dos aluguéis, o valor dos tokens também é reajustado na mesma proporção. Tá? Então, os modelos de negócios envolvendo isso são os mais diversos, depende da criatividade de cada um. Tá? Eu vou tokenizar crédito de carbono. Vamos dar um exemplo. Eu quero recuperar, como a gente fez um projeto ano passado aqui no Recife, né? Vamos recuperar uma área de mangue. Aí foi estipulado, vamos estipular o valor que é gasto numa campanha de educação dos ribeirinhos que moram ali naquela área do mangue. E a gente tokeniza esse valor para arrecadar valor para pagar esse pessoal. Então, cara, é possível tokenizar e, claro, da tokenização originar novos negócios, novas formas de monetizar e fazer com que pessoas até que não tenham muitas condições possam participar desse ecossistema financeiro. Tá bom? Bem, é isso. Eu até não queria falar tanto, mas o assunto é tão empolgante. Olha aí, bastante coisa que a gente tem. Para finalizar, tá aí tokenização, conversão de um ativo físico em tokens digitais, permitem a pequenos investidores acessar mercados que são restritos, né? Mercado de artes, mercado de investimentos como propriedades. Pessoas que não têm dinheiro para investir em ações podem comprar tokens para investir nisso e permite ao dono obter um dinheiro rápido sem vender o ativo. Claro, lembrando apenas que o dinheiro que ele obter deve ser investido na melhora e na valorização do ativo. Tá? E a gente entende que realmente é a democratização do investimento com toda a segurança jurídica proporcionada pela automação e pelo blockchain, uma vez que tudo que está ali é imutável e permanente. Tá bom? Eu espero que tenha gostado da nossa aula. Estamos aí nessa nossa 7ª aula, falando sobre tokenização imobiliária. Se você gostou, dá um like para a gente continuar produzindo mais aulas. Clica aqui no sininho para você poder receber as notificações e compartilha. Conversa com os amigos, fala lá. A Web3 Academy está trabalhando forte numa iniciativa de democratizar, popularizar a informação. Eu espero que seja útil para você. Eu agradeço e até a próxima aula. Obrigado e até lá.